Eu, quando, nas primeiras páginas do último livro do Amartya Sen, The Idea of Justice, ele distingue duas grandes vertentes do pensamento social contemporâneo. A primeira é uma vertente de inspiração contratualista e cuja inspiração básica é conceber uma ordem social alternativa a partir da qual nós julgamos a ordem social atual. E, evidentemente, como essa ordem social alternativa ela será construída no futuro, ela é um elemento importante, foi muito importante no pensamento contratualista do século XVIII, sobretudo, essa estratégia. De outro lado, ele vê os autores que, como Marx, John Stuart Mill, e vários outros que ele cita, que, ao contrário, julgam a ordem social pela capacidade que essa ordem tem de produzir resultados menos injustos do que aqueles anteriormente existentes. A conquista de menos injustiça é uma conquista central. O Brasil hoje, por mais que, como a pobreza é algo muito dimensional, nós tenhamos formas de pobreza horrorosas, traduzidas na precariedade do acesso à justiça, na violência contra os mais pobres, na precariedade da mobilidade urbana, é inegável que o Brasil, nos últimos 10 anos, conseguiu reduzir a pobreza e reduzir a desigualdade, e que isso é inédito na história brasileira. Isso nunca tinha acontecido antes. Tá certo? Isso não é irrelevante quando você faz trabalho de campo indo a regiões pobres do Brasil. Eu fiz isso nos anos 90 de maneira intensa e venho fazendo agora. É muito impressionante a diferença local. As pessoas andam de cabeça erguida, as pessoas não estão vivendo de esmola. No caso das regiões rurais, isso se deve muito mais à aposentadoria do que ao Bolsa Família. Mas o Bolsa Família, o salário mínimo, o crescimento da economia, uma série de fatores. Os cálculos que eu vi mostram que o Bolsa Família, as transferências de renda, têm um peso aproximado de 20%. É pouco, mas é um peso importante. Segundo lugar, então, o mais importante que eu acho, Chico, nessa nossa conversa, eu teria muito interesse se em algum momento nós pudéssemos pegar o livro do Amartya Sen e discutir essa ideia a partir da qual ele procura organizar a reflexão sobre a filosofia política contemporânea. Dworkin, o professor Van Parijs também é citado, John Rawls, sobretudo, por quem porque ele tem profunda admiração, e ele faz essa distinção que a mim me parece, a mim me falou muito, não só intelectualmente, mas me falou muito ao coração. Muito rapidamente, professor Van Parijs, eu acho que desenvolvimento sustentável, para usar a expressão de Descartes, é um conceito claro e distinto, não é um conceito nebuloso. Nesse sentido, eu acho que o conceito de desenvolvimento sustentável compreende e engloba aquilo que você sugeriu em 3 sentidos. Primeiro, porque ele se apoia na ideia de que é necessário distinguir crescimento econômico de desenvolvimento. O desenvolvimento se caracteriza pela capacidade que as pessoas terão de escolher uma vida que vale a pena ser vivida. Eu gosto muito dessa expressão de Amartya Sen, e eu acho que a renda básica universal e incondicional é uma contribuição decisiva para isso. Segundo lugar, o desenvolvimento sustentável supõe inovações. Nós estamos numa sociedade em que nós precisamos adotar uma perspectiva evolucionária em que nós não sabemos. Nós precisamos ter a humildade de reconhecer que nós não sabemos qual será o formato dos resultados da interação social, mas serão decisivos os processos de inovação. Resta saber quais serão as forças sociais
que vão influir nesses processos de inovação. E terceiro lugar, eu acho que a ideia de desenvolvimento sustentável enfatiza que o grande objetivo da relação material entre a sociedade e os ecossistemas é a melhoria na qualidade do processo produtivo, a melhoria no throughput, e não na relação input-output. Esse é um conceito que Herman Daly expõe com muita propriedade. O nosso grande desafio não é simplesmente fazer a economia crescer, mas é melhorar de maneira... e há um espaço fantástico para a criatividade humana nesse sentido, é melhorar nossas capacidades produtivas, porque é nessa melhoria que nós vamos poder modificar a relação entre sociedade e natureza, e essa relação entre sociedade e natureza está no âmago, na origem do pensamento socialista, sobretudo no pensamento de Marx. Ok, obrigada, Ricardo. Chico, por favor. Não tenho muitos comentários a fazer. Diria apenas que sem pimenta não dá. Absolutamente. E o professor Van Paride, eu diria o seguinte: no Rio de Janeiro, que o senhor ou já conhece ou deve conhecer. Já conhece? Muito bem, porque se não conheceu o Rio, não conheceu nada. O Rio tem uma igreja de Nossa Senhora da Penha, que é um culto católico, acho que quase universal, cuja escadaria tem 365 degraus, steps. Os pobres do Brasil sobem todos os anos 365 degraus. Fazem a promessa à santa. E lá encontram o quê? Diria o meu poeta do Recife, nada. De step em step nós chegaremos a nada. De modo que, contrapondo-me de novo a pouco das ideias que o Ricardo sustenta e que o meu querido Ladislau veio reforçar, vamos parar com esse bomocismo, gente. É preciso romper os grilhões do capitalismo. Senão, como já disse antes, a gente tem que dar um remédio a Suplicy para ele viver 300 anos. E não dá. Não há quem suporte a eternidade. Só quem suporta a eternidade são os pobres. Não há quem suporte. Então, vamos parar desse medo de parecer jurássico, desse medo de estar dizendo velhas ideias que já foram debatidas durante 2 séculos. Vamos parar, a Igreja Católica tem um termo muito bonito para isso. Vamos parar com esse respeito humano. Vamos dizer os conceitos como eles são da tradição clássica. Trata-se de fazer revoluções, sim. Trata-se de fazer revoluções, sim. Revoluções que o avanço, como você mesmo falou, das chamadas forças produtivas, permite. Não me vem com essa história de que ali na favela, numa gambiarra, o sujeito... Que é isso, gente? Que brincadeira é essa, Ladislau? Você é sério.